Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta e para lermos o capítulo 4 das Quintas Moradas, que é esse capítulo encerra a leitura das Quintas Moradas, tá bem? E eu reforço aqui, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, especialmente com aqueles que não possuem a possibilidade da leitura, a possibilidade de, seja pelo meio, por causa da não alfabetização ou por alguma deficiência da visão. Então vamos prosseguir com a leitura do capítulo 4, que é do Castelo Interior ou Moradas de Santa Teresa de Jesus. Prossegue no mesmo assunto, declarando, mas em particular, este gênero de oração. Diz quanto importa andar com atenção, porque o demônio põe tudo em jogo para fazer a alma voltar atrás no caminho andado. Parece-me que estais desejando saber o que é feito da nossa pombinha e onde ela vai pousar. Não é certamente em gostos espirituais, nem em contentamentos da terra, mas alto é o seu voo. Não posso satisfazer vosso desejo, senão na última das moradas. Praza a Deus que me lembre e tenha tempo de escrevê-lo. Passaram-se quase 5 meses desde que comecei estas páginas até agora. Aqui tem uma nota dizendo: a santa começou em Toledo a 2 de junho de 1577, interrompeu a redação quando se mudou para Ávila, onde recomeçou em outubro e terminou em 29 de novembro do mesmo ano, no meio das maiores ameaças da sua reforma, ou seja, da reforma do convento do Carmelo. Muito bem. A cabeça não aguenta reler o que escrevo. Deve estar saindo tudo em desordem e talvez repita algumas coisas 2 vezes. Falo às minhas irmãs, pouco importa. Quero explicar-vos mais claramente em que consiste essa oração de união. Conforme a minha capacidade, vou fazer uma comparação. Depois falaremos em nossa borboletinha. Ela não encontra seu verdadeiro pouso, contudo não cessa de produzir fazendo bem a si e aos outros. Muitas vezes tereis ouvido dizer que Deus se desposa espiritualmente com as almas. Bendita seja a sua misericórdia, que se quer humilhar tanto. A comparação é grosseira, mas outra não acho que dê tão bem a entender esta verdade, como o sacramento do matrimônio. Por certo, é de modo muito diferente. Na aliança de que tratamos, não há nada de que não seja espiritual. Tudo que é corpóreo está completamente banido. Há 1000 léguas de distância entre os contentamentos e gostos espirituais dados pelo Senhor e o que devem ter o que se desposam. Em nosso caso, tudo é amor, que se une ao amor. Suas obras são limpidíssimas, delicadíssimas e tão suaves que palavras humanas não podem explicar, mas o Senhor as sabem dar a sentir muito bem. Parece-me que a união não chega ainda ao noivado espiritual. E como se usa no mundo, quando 2 se hão de desposar, tratam de ver se os gênios combinam e se um e outro querem um enlace. Por fim, marcam encontro para maior satisfação de ambos. Assim, neste nosso caso, pressupõe-se que já se tenha feito o contrato. A alma está bem informada das vantagens de tão nobre aliança e disposta a fazer a vontade de seu esposo em tudo e de todos os modos que a ele aprouver. Sua Majestade, então, satisfeito com ela e vendo que realmente o fará,
usa de misericórdia e convida a conhecê-lo melhor. Concede-lhe um encontro, como se costuma dizer. Aproxima-se de si. Podemos dizer que é apenas uma entrevista, porque dura bravíssimo tempo. Não há preliminares, é como se a alma visse de modo secretíssimo, misterioso, quem é este esposo que a vai tomar. Mediante os sentidos e faculdades, não poderia absolutamente entender em 1000 anos o que aqui entende num enlace. E é tal esposo que só a sua visita a torna mais digna de sua mão, como se costuma dizer. Com efeito, a alma fica tão enamorada que tudo faz de sua parte para que não se desfaça o noivado tão divino. Descuidando-se, porém, e pondo sua afeição em algum objeto fora dele, perderá tudo. A perda será tão imensa como são as mercês recebidas, superior a todo encarecimento indescritível. Por esse motivo, almas cristãs elevadas pelo Senhor a estas alturas, rogo-vos por seu amor, não vos descuideis, apartai-vos das ocasiões. Mesmo neste estado, a alma não se encontra tão forte que se possa expor ao perigo, como ficará depois de celebrado o noivado, no aposento de que falaremos depois deste capítulo. Aqui o encontro com Deus não passou de uma entrevista. O demônio, atento em combatê-la com grande afã, procurando impedir o noivado, depois vendo-a totalmente consagrada ao esposo, não ousará tanto. Terá receio dela pela experiência de sair com grandes perdas e ela com maiores lucros cada vez que a acomete. Eu vos digo, filhas, tenho conhecido pessoas muito adiantadas que haviam atingido este estado, mas o demônio conseguiu apoderar-se delas com sua grande astúcia e seu ardis. Nesses casos, parece que se mobiliza todo o inferno, como tenho dito muitas vezes. Não se trata de arruinar uma só alma, e sim uma grande multidão. Boa experiência do caso tem o inimigo. Vejamos as legiões de almas de Deus. Traz a si por meio de uma só alma. É muito para louvar a Deus. Os mártires alcançavam milhares de conversões. Vede o que fez uma donzela como Santa Úrsula. Quantas presas arrebatadas ao demônio por São Domingos, São Francisco e outros fundadores de ordens, como ainda hoje pelo Padre Inácio, que fundou a companhia. Todos esses recebiam evidentemente de Deus semelhantes mercês, como se contam em suas vidas. Com licença para uma água. Como decaíram de algumas almas só porque não se esforçaram. Por sua culpa vieram a perder tão divinos desposórios. Ó filhas minhas, o Senhor está disposto a conceder-nos mercês agora como então. De certo modo, tem agora mais necessidade de quem as queira receber. Há poucos que zelam pela honra divina como se fazia outrora. Temos demasiado amor a nós mesmos, extrema preocupação em defender nossos direitos. Que engano tão grande! O Senhor, por sua misericórdia, nos dê luz, para não cairmos em tão espessas trevas. Podeis perguntar-me 2 coisas para esclarecer vossas dúvidas. Primeiro, se a alma se acha tão unida com a vontade de Deus,
Como ficou dito, e em nada quer fazer a sua própria vontade, como pode ser iludida? Segundo, por onde o demônio consegue entrar tão perigosamente que venhais a perder a alma, se estáis tão afastada do mundo, frequentando assiduamente os sacramentos e viveis em companhias de anjos, que assim podeis chamar vossas irmãs? Pela bondade do Senhor, todas elas não têm outros desejos senão o de agradar e servir a Deus em tudo. Tratando-se de pessoas metidas nos perigos do mundo, não seria tanto de admirar. Tendes razão, foi grande misericórdia de Deus para convosco. Quando vejo, como já vos disse, que Judas vivia na companhia dos apóstolos, conversando sempre com o próprio Deus e ouvindo suas palavras divinas. Entretanto, entendo que não há segurança neste mundo. A primeira dúvida respondo: se essa alma se estivesse sempre apegada à vontade de Deus, claro está que não se perderia. Mas intromete-se o maligno com uns enganos muito sutis. Sob aparência de bem, a vai separando pouco a pouco do divino querer. Essas coisinhas miúdas, introduzindo outras, persuadindo-a de que não são más. Desse modo, de pouquinho em pouquinho, lhe obscurece o intelecto e entibia a vontade. Faz crescer nela o amor próprio, até que, de queda em queda, a vai distanciando da vontade de Deus e apegando-se à sua própria vontade. Isso já serve de resposta à segunda pergunta. Com efeito, não há clausura de estreita onde o inimigo não possa entrar, nem deserto tão distante onde deixe de ir. E outra coisa ainda quero dizer-vos, talvez assim o permita o Senhor, para que como se comporta aquela alma, Sua Majestade quer servir-se dela como luzeiro para outras. Se há de ser infiel, mais vale o que seja no princípio do que mais tarde, quando poderia prejudicar a muitos. A melhor precaução é pedir sempre a Deus, quando oramos, que Ele tenha em sua mão a pensar continuamente em como cairemos logo no mais profundo abismo. Se Ele não nos assistir, como é a pura verdade, jamais cometamos o desatino de confiar em nós mesmos. Onde me parece haver maior segurança é em andarmos com particular atenção e cuidado, vendo como progredimos nas virtudes. Cada um examine se vai melhorando ou diminuindo em algumas delas, especialmente no amor de umas para com as outras, no desejo de ser tida para menor e na perfeição das obras ordinárias. Se examinarmos bem e pedirmos luz ao Senhor, logo veremos o lucro ou a perda. Não haveis de pensar que depois de elevar uma alma a tão alto estado, a mão de Deus a deixe tão depressa. De tal forma que o demônio não tenha muito trabalho para a derrubar. Tão exatamente Sua Majestade sente sua perda, que lhe dá por muitos modos, 1000 avisos interiores. A alma não pode deixar de perceber o prejuízo. Enfim, seja esta a conclusão, procuremos ir sempre adiante. Se não houver progresso, andemos com grande temor. O demônio certamente está tramando algum assalto. Deixar de ir crescendo é muito mau sinal, porque o amor jamais está ocioso. Não é possível deixar de progredir quem chegou a tão elevado estado.
A alma que aspira a ser esposa de Deus, com o qual já está comprometida, de modo que ficou dito, não pode deitar-se a dormir. E para que vejais, filhas, como o Senhor leva as almas que já considera suas esposas, comecemos a tratar das sextas moradas. Vereis como é bem pouco tudo quanto pudermos fazer e padecer em seu serviço, para nos preparar a graça tão sublime. Tal sua majestade tem ordenado que me mandassem escrever tudo isso, para que, visando o prêmio e vendo como é infinita a sua misericórdia em querer manifestar-se e comunicar-se a uns vermes como nós, esqueçamos nossas mesquinhas satisfações terrenas e com os olhos em sua grandeza corramos inflamadas de seu amor. Praz a Deus, acerte eu em declarar alguma coisa acerca de assunto tão difícil. Se Sua Majestade e o Espírito Santo não guiarem a minha pena, bem sei que será impossível fazê-lo. No caso de este escrito não servir para nosso proveito, suplico ao Senhor que eu não acerte em dizer nada. Sua Majestade sabe que meu único intento, tanto quanto posso entender de mim mesma, é que seu nome seja louvado e que nos esforcemos em servir dignamente a um Senhor que nos recompensa com tanta generosidade desde a terra. Por essas graças podemos entrever um pouquinho do que nos há de dar no céu, sem as vicissitudes, os sofrimentos e perigos que existem no mar tempestuoso dessa vida terrena. Se nela não houvesse risco de ofendermos o Senhor e de o perdermos pelo pecado, seria certamente um conforto viver e trabalhar até o fim do mundo, para a glória de um Deus tão grande, nosso esposo e Senhor. Praza a Sua Majestade, mereçamos prestar-lhe algum serviço, sem tantas faltas como sempre temos, mesmo em nossas boas obras. Amém. E nós aqui encerramos as quintas moradas. Nós lemos os 4 capítulos do Castelo Interior ou Moradas. E eu agradeço por terem estado comigo até aqui. E não esqueçam de encaminhar, de compartilhar esse vídeo com aquele que necessita de ouvir essas leituras, essa orientação, esse manual de Santa Teresa de Jesus, ou aqueles que possuem alguma deficiência sem possibilidade de fazer a sua própria leitura, tá bem? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Até mais!